Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe da Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Dr. Francisco Pessoa, assistente de gestão na ADESE, e o Dr. Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, a FAEC. O tema de hoje do nosso programa é Polo de Fertilizante no Ceará. Gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está aqui assistindo. Vamos começar? Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Francisco Pessoa e ao Dr. Amilcar Silveira. Tudo bom, doutor Pessoa? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Doutor Amilcar, tudo bom? Mais uma Oi, vez aqui conosco. Tudo bem, obrigado pelo convite. Estou às ordens. Pronto, vamos começar. Em 2021, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking global de importação de fertilizantes. E isso mostra para a gente a necessidade desse item no nosso país, mas muito surpreende o fato de ainda não termos um polo de fertilizante por aqui. Então, eu gostaria de saber, na opinião dos senhores, quais são os obstáculos que nos impedem de produzir fertilizantes aqui no Brasil. Eu gostaria que o doutor Pessoa começasse respondendo essa pergunta, tá bom? Pois não. Vale lembrar que o Nordeste produziu fosfato no século passado, de uma jazida de fosfato perto de Olinda. Era um fosfato na base da formação Barreira, no Arenito, se não me engano, em Itamaracá. E, evidentemente, que o crescimento urbano e um custo de mineração elevado, porque havia um volume muito grande de estéreo, isso não foi à frente. E depois, no século passado, a INB fez um levantamento aerogeofísico e encontrou no Ceará umas anomalias radiométricas através de um levantamento aéreo. Depois desse levantamento aéreo, colegas da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, fizeram um levantamento terrestre, um cintilante, no carro, ao lado, em todas as estradinhas, e localizaram uma forte anomalia no município de Santa Quitéria, incluindo a anomalia de Itataia. Então, aí, já havia, quer dizer, naquelas alturas, 1976, já tinha a Nuclebras, né, que depois virou INB, e começou a fazer pesquisa, mapeamento, sondagem, abertura de poços, trincheira, e foram feitas galerias dentro do corpo do minério. Na década de 80, eu vou ver se eu resumo aí, na década de 80, nós tivemos o prazer, nós trabalhávamos no DNPM, hoje é a Agência Nacional de Mineração, mas na década de 80 nós nos afastamos do DNPM e fomos convidados para trabalhar na Nuclebras, em Fortaleza. E começamos a trabalhar em Itataia. Já tinha uma galeria feita e havia duas em construção. E nós continuamos esse trabalho da galeria e interagimos com um colega, Ailton Salviano, de Souza, um geólogo muito capaz, que tinha muita experiência em mineração subterrânea. Ele era do Rio Grande do Norte, trabalhou na Bahia. O fato é o seguinte, é que eu me envolvi com o projeto Itataia nessa época e me empolguei como cearense e tal, e recomendei uma amostragem que nós chamamos de mineração a granel. É uma amostragem para análise que ela
ela é semelhante a uma amostragem como se tivesse havendo mineração, quer dizer, quantidade de amostra expressiva e muito representativa, muito mais representativa do que a análise de um testemunho, né, de 1,5 polegada, 2 polegadas, ou de um canal que se faz na parede da galeria. E, enfim, nós acompanhamos as outras galerias, fizemos a amostragem a granel em 2 galerias, porque a galeria 1 já tinha sido concluída, e esse trabalho foi muito valorizado e a gente recomendava, em seguida, uma planta piloto. Uma planta piloto, porque eu e colegas, geólogos e engenheiros, vimos que o minério requeria um tratamento específico. Quer dizer, calcário, a gente tira aqui, em geral, a mineradora tira quase a serra toda de calcário, né? E, claro, faz uma seleção. Mas, no caso de um minério de teor mais baixo, que era o caso da Itatiaia, e com urânio, requeria e requer um cuidado especial, porque os 2 produtos, fosfato e urânio, têm valor econômico. São produtos que estão aí no mercado para a fertilização do solo e para a geração de energia, né? Bom, então, essa foi uma experiência importante e, infelizmente, a planta piloto a sugestão não foi encampada, digamos assim. E o projeto foi em frente, depois nós saímos do projeto Itatiaia, trabalhamos no ETEN, no DESIM, nessas alturas sempre recomendando, embora não sou agrônomo, mas eu aprendi que a correção do pH do solo e a fertilização do solo são fundamentais, com os demais tratos culturais, para uma boa produtividade, uma produtividade competitiva. E, enfim, saímos por aí sobrevivendo e trabalhando com outros projetos, inclusive nunca deixando de observar o projeto Itatiaia. Então, é muito importante para o Ceará, para o Nordeste, os agrônomos que têm uma visão do mercado de fertilizante fosfatado sabem muito bem disso, né? E eu posso dizer que, felizmente, recentemente, se teve a associação de uma empresa que produz fertilizantes, que é a Galvani, e também uma visão regional, pelo menos, das demandas de fertilizante fosfatado, né? Então, isso valorizou o projeto. Mas mas mesmo. Não é bem a burocracia, é a disfunção burocrática, né? A deturpação da sistemática burocrática fez com que esse projeto viesse se atrasar. E, claro, é natural que as pessoas que nunca trabalharam com radiação estão cautelosos, jovens ou pessoa madura. Só que a gente, às vezes, não deve esquecer que, graças a Madame Curie, que viveu no século passado, e os médicos e os técnicos que lidam com radiação estão ajudando demais na medicina a fazerem bons diagnósticos, inclusive precoce. Né? Precoce. No corpo humano, na mulher e no homem. Tá? Enfim, eu acho esse projeto um desafio para a cidadania brasileira, cearense, né? Porque a gente é de Ceará, e que vai apresentar, eu não gosto de dizer gerar emprego, eu prefiro, claro que é gerar emprego, mas eu prefiro dizer oportunidade de trabalho. Quando a gente vê gerar emprego, apareceu um político que tem prestígio e empregou os sobrinhos, amigos, tal, e que não é pecado, mas aí deforma um processo seletivo considerando a capacitação do profissional, sem o que a nossa produtividade, as boas decisões ficam para depois, né?
Quem é que disse que na medicina entra alguém que não entenda medicina? Aparece os picaretas também rapidamente. Até a mídia ajuda a afastar a figura. Então, a sociedade está atenta e isso nos dá um certo conforto. Quer dizer, não, vai demorar, mas vai sair. E vai sair num bom caminho para aumentar a nossa produtividade. Eu sei que o doutor Amilcar é da área agronômica, mas, quer dizer, não é mais, mas eu, como leigo, fui criado na Caatinga, sei que a produtividade, por exemplo, de milho nas aluviões, mesmo que são solo rico, é muito baixa se comparada com a produtividade nas áreas do centro-sul, centro-oeste, que usa corretivo e fertilizante. É um negócio de doido. Eu fixei, na minha juventude, de 700 quilos por hectare de milho. Meu Deus, eu já vi na imprensa aí 10 toneladas de milho por hectare, por conta do profissional, né, do agrônomo, do corretivo e fertilizante, e da época certa de fazer. Bom, eu queria deixar isso. E outra coisa importante é que a geração de energia. Se a gente for contar a quantidade de termonucleares que estão funcionando no mundo, nós vamos ficar meio surpresos. E a questão de Chernobyl foi a incompetência, sem dúvida, também na má gerência, que ocorre em todos os sistemas. Quer dizer, sistemas capitalistas e socialistas. Está lá o exemplo. Quer dizer, e quantas unidades termonucleares estão gerando energia de forma saudável, cuidando dos rejeitos, guardando os rejeitos, sem contaminar as pessoas, as populações, né? Os solos? Então, eu continuo sendo um defensor do projeto Itatiaia pelo que ele vai produzir, pela quantidade de oportunidade de trabalho que ele vai oferecer para trabalhador simples, mas especialmente trabalhador de nível médio, técnico, mineração, né? Geólogo, engenheiro de minas, técnico em química, colegas preocupados com o meio ambiente. A INB está cuidando disso. A Galvani, que é a empresa privada associada, também está preocupada com isso. Então, eu acho isso, de certa forma, a gente quer passar um pouquinho de segurança para a sociedade, dizer que ninguém está entrando em Itatiaia como se fosse uma nova Chernobyl. Pelo amor de Deus, não é isso. Lá vai se produzir fosfato e urânio, e não é muito dizer também que pertinho da jazida, pertinho da infraestrutura que vai ser construída, há uma jazida de calcário imensa que um colega nosso, um geólogo competente, pesquisou, caracterizou e legalizou. Então, eu quero lembrar o nome dele, porque ele é um cara muito decente, um alagoano. Givaldo Lessa. Tem lá mais de 300 milhões de toneladas de calcário, silenciosas. Entendo. Será que isso atrai também investimento? É verdade. Dentro das minhas limitações, é verdade. Bom, vocês estão vendo que a conversa é meio comprida, eu quero me calar O um assunto pouquinho. é longo. Tá. Doutor Pessoa, vamos passar aqui a palavra para o doutor Amilcar agora, e aí eu queria que o doutor Amilcar complementasse sobre essa questão dos obstáculos que impedem, né, na visão dele, né, como presidente da FAEC, né, quais são os obstáculos na visão do senhor que impedem a produção dos fertilizantes? Oi. Eu acho que, na verdade, produção de alimentos é estratégica para qualquer nação, já levou no passado, inclusive, guerras, e aqui no Brasil, para a gente produzir alimento, precisa, de fato, de fertilizantes. Nós temos aqui no Brasil 22 indústrias de fertilizantes, é importante esse número. Não é que a gente não produza fertilizantes, mas tem e não é suficiente. O Brasil, ao ano de 2021, importou 15 bilhões de dólares, isso representa 7 vezes o que o Ceará importou e exportou. Então, esses números mostram a quanto é importante a questão do fertilizante no Brasil. Nós, em 2015, dependíamos de 70% do fertilizante importado aqui no Brasil, na nossa lavoura. Hoje é 85%. Isso mostra que cada dia que passa
nós estamos menos preparados na nossa agricultura, que está menos segurança, inclusive, para produzir. Foi isso que aconteceu agora, a nossa dependência do mercado internacional, com o aumento do preço do petróleo, o fertilizante foi para cima. E ainda tem um agravante que a Yara, uma maior empresa de fertilizante no Brasil, ela tem um mercado de 25%. Isso é outro agravante. Mas o que levou e provocou isso, ao nosso modo de ver, foi a falta de planejamento dos governos a incentivarem outras indústrias se tornarem aqui no Brasil e a produzir no Brasil. Quando a Petrobras resolveu sair e vender seus ativos, prejudicou sobremaneira o mercado. Então, a nossa forma de ver, o que aconteceu e tem acontecido, é falta de governo se preparar para o que aconteceu e se preparar para a indústria de fertilizantes. E espero que isso seja resolvido em breve. Tomara também. E, assim, com a guerra da Rússia e Ucrânia, o mundo acendeu um alerta em relação à importação de fertilizantes. E, com isso, viu-se a necessidade e urgência, né, de acelerar essa questão do polo de produção. Então, eu gostaria que os senhores falassem, para além da economia, porque a gente sabe que esse polo de fertilizantes ele vai gerar uma economia de milhões, literalmente, né? Vai gerar uma economia de milhões. E quais os benefícios desse polo de fertilizantes aqui no nosso estado? Quais são os benefícios que ele vai trazer, além, claro, como o doutor Amilcar falou, além de trazer os benefícios para a agricultura, não é? Porque a gente vai conseguir se libertar um pouco dessa questão das importações, né? Vai ter essa economia da compra do fertilizante importado, e o que é que isso vai gerar de benefício para a sociedade? E aí eu queria que o doutor Amilcar começasse dessa vez respondendo essa pergunta. Ok, não, eu acho, na verdade, a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela foi só o estopim. Não foi isso que provocou essa tendência maior. As nossas áreas no Brasil, só 7% produtivas, ou utilizadas para a agricultura. Melhor informando assim, melhor utilizado para a agricultura. É esse universo que nós precisamos uma boa parte desse universo é que nós precisamos de fertilizantes. A guerra da Ucrânia, ela foi o estupim, mas ela já vinha com problema. Inclusive, o Ministério da Agricultura deu informações que nós não concordamos quando disse que nós tínhamos fertilizantes até novembro. Não é verdade isso. Nós já vemos sentindo falta de fertilizante ao ano passado e não tinha guerra. O que aconteceu foi uma procura maior por fertilizantes. Ao preço de um petróleo do Brent, que aumentou muito, encareceu os nossos adubos e provocando aí algumas áreas até não usar fertilizante, cair na produtividade. Então, o que aconteceu já vinha com dificuldade no mercado, que a pandemia prejudicou sobremaneira quando parou algumas unidades produtoras. Então, esse é um fato, né? Aí vem a guerra da Ucrânia, que a Rússia manda 22% do fertilizante para o Brasil, e aí aconteceu esse problema do tráfico e da logística da região. Então, aí agravou para valer mesmo a história do fertilizante. O Brasil precisa sair dessa dependência. É questão de segurança para a nossa área alimentar. E para fazer isso é preciso investimentos em produção de novo fertilizante. Esse é a nossa luta para a mina de Itaiaia, aqui no Ceará, comece a funcionar, porque ela representa 7% do fosfato produzido no Brasil e 25% no Nordeste. Mas é uma gota no oceano, porque os fertilizantes não são só fosfato e não são só essa mina de Itaiaia. Então, esse é o primeiro passo que pode acontecer para a gente sair dessa dependência, mas é preciso que outras empresas entrem no mercado. Só para você ter ideia, o investimento que é feito aqui em Itaiaia representa 2,3 bilhões de reais, só vai entrar em operação em 2025. É muito dinheiro e requer investimento a médio e longo prazo, inclusive planejamento. Então, esse é um fato que deve acontecer e acho que o Brasil precisa, inclusive o Ministério da Agricultura e Economia, precisa traçar um projeto, um planejamento ao médio e longo prazo para investimento no setor. Tá certo. Doutor Pessoa, por favor. Nós temos de pensar, refletir e, eu falei há pouco, e tratar o problema profissionalmente. Nós estamos ouvindo a opinião do doutor Amilcar, que é um profissional do setor do agronegócio. Ele está sabendo o que está dizendo. Né? Não só os dados estatísticos, mas
que estratégias nós devemos adotar para isso. Então, é muito clara a colocação que o doutor Amico faz e que, mas vem cá, nós vamos deixar de produzir o fosfato do Ceará porque alguns colegas conterrâneos, né, aqui do Ceará, estão preocupados demais com a radiação. Esse pessoal esquece que, quando ele foi fazer uma radiografia, ele levou a radiação. Né? Quando ele entra numa casa toda de granito, a rocha ornamental, o granito, tem muito mais radiação do que se aquela casa fosse de madeira. Eu não estou contra o granito, pelo contrário, é bonito, é resistente e é bonito. E é durável, digamos assim, né? Resistente, durável. Bom, então, há que se combinar ações gerenciais, né? Há que se combinar uma permanente campanha de educação, de esclarecimento das pessoas. Perguntar um cabo desse, rapaz, quantos quilos de milho você produz no Apodi? Quantos quilos de milho por hectare? Quantos quilos de milho você produz nas aluviões do Jaguaribe, do Acaraú? É preciso que o setor agronômico ajude a gente a botar esses números na cabeça das pessoas, para misturar um pouquinho com as preocupações de futebol, que são importantíssimas, né? Mas para mostrar que aquele milho, aquele feijão que ele come, sobe de preço também por uma baixa produtividade no setor produtivo agrícola. Então, aí, para reverter isso, identificação pedológica pelos agrônomos, planejamento, uso de água, em alguns casos, na medida adequada. Eu falo adequada porque, se saturar a água, se o plantio for de arroz, ainda bem, mas se for milho, ele complica tudo. E desperdiça. Então, eu costumo, às vezes, repetir que o melhor caminho para tratar bem um problema é tratá-lo profissionalmente. Então, o agronegócio precisa ser tratado profissionalmente. Os insumos, aí são a turma da geologia da mineração, né? A indústria, o transporte, botar os produtos em situações de competitividade. Então, e é preciso que, no meu entender, que a juventude, que os colégios, abram um pouco esse leque para os jovens ficarem sabendo um pouquinho mais disso, né? Não dá para pegar, acaba como eu, para querer para frente, está tarde, né? Então, é preciso que na educação se trate disso, na educação básica, na educação. Que esse tal de solo é importante. E a gente tira a nossa comida dele, com conhecimento profissional competente, né? Refinado. Aí vem as questões de logística também, tal. Mas o fundamental, no meu entender, é a gente cair na real. É observar as estatísticas de forma equilibrada, considerando o que é mais importante, né? O que é mais importante. E aí, eu tiro o chapéu aí para os profissionais do agronegócio, né? Por exemplo, tem um colega, o Zé Maria Freire, que é conhecido e tal, que ajudou lá na Itataia. Nós íamos fazer eu ainda estava por lá, a gente ia fazer um pequeno campo de demonstração, onde a agronomia faz isso demais, quer dizer, eu não sou agrônomo, mas se planta um pequeno trecho sem o fertilizante, se planta o outro trecho no mesmo solo, com o fertilizante, o outro com corretivo, para comunicar aquelas pessoas simples que, às vezes, estudaram muito pouco, a importância daquilo. Só que aquilo que ele vai botar no chão tem um preço. É preciso
que bote adequadamente, né? E em quantidades, vamos dizer assim, medidas por profissionais. Quem atende? Quem atende? Ninguém, hoje em dia, a medicina, o que é? Tem um especialista da cabeça, do pé, do coração. Tá? Então, na economia, o agronegócio, eu acho uma coisa tão evidente que eu me sinto até meio tolo em estar repetindo isso, mas eu vejo pessoas que essa fala não cai na cabeça, não sente isso, né? Bom, eu acho que era por aí. E sem falar numa coisa importante, que é o projeto Itatiaia vai oferecer oportunidade de trabalho várias, né? Várias para profissionais da mineração, lá vai se produzir aço sulfúrico. O pessoal da indústria sabe muito bem. O aço sulfúrico, no mundo desenvolvido, o consumo de aço sulfúrico é um indicador importante do nível de desenvolvimento tecnológico. Quanto mais aço sulfúrico consome, mais é desenvolvimento tecnológico. Então, Itatiaia vai consumir aço sulfúrico. Esse aço sulfúrico, que vai atacar a rocha fosfatária, ele poderá, parte dele, servir para outra atividade industrial. Sem dúvida. Então, é preciso uma visão assim, um pouquinho aberta e conforme o doutor Amilcar ressaltou aí, de maneira muito objetiva, voltada para essa situação. Então, nós temos que ver, inclusive em nível nacional, e a influência das questões internacionais, que mexem com o preço dos produtos, sem dúvida. Sim, sim. Em 2020, o Ceará já ensaiava uma parceria público-privada que foi exatamente isso que o doutor Pessoa falou, né? Através da assinatura de um memorando de entendimento para a instalação de um complexo minero-industrial para produção de fertilizantes e nutrição animal, que é exatamente o projeto Santa Quitéria. E aí, isso foi em 2020, nós já estamos em 2022, 2 anos depois, e aí eu gostaria que os senhores falassem para a gente como que está o andamento desse projeto. Eu soube que essa semana, se eu não me engano, foi essa semana, foi na semana passada, que já teve uma audiência pública e o IBAMA já está analisando também, né, a situação. Doutor Amilcar, o senhor pode começar? Na verdade, não é uma parceria pública-privada. Na verdade, o que aconteceu, o consórcio Santa Quitéria fez uma carta de intenção que tinha interesse a Contorno Santa Quitéria, que é composta pela Galvani Fertilizante e a indústria nuclear brasileira, fez uma carta de intenção que, com isso, teria, inclusive, a participação do governo na adutora, na energia, na infraestrutura básica, inclusive rodovias, para esse investimento lá em Santa Quitéria, mais precisamente na mina de Itatiaia. Aconteceu na semana passada 3 audiências públicas, que eu participei de 2, uma em Santa Quitéria, outra em Itatira e outra em Canindé. Na verdade, se trata, lá o que eu observei, movimentos ideológicos de alguns partidos de esquerda que desconhecem, na verdade, o propósito da mina, que ele vai ser utilizado mais ou menos 1,2 milhões de toneladas de fosfato anualmente e 2.800 toneladas de urânio, quer dizer, um traço de urânio para 1.000 traços de fosfato, e aí gera essa celeuma por falta de conhecimento, e o urânio nem enriquecido no Brasil é. Então, esse é importante que todos tenham conhecimento, que esse é um processo seguro, é um processo que não é poluente. As camadas de fosfato são floranos à terra, não são de cavidades, são fora da terra mesmo, pelo que eu conheci, eu não sou nenhum especialista disso, mas sei da grande necessidade do fosfato. Inclusive, o fosfato, uma parte dele é utilizado para ração animal, que é, inclusive, o melhor fosfato que tem. Então, o governo do estado de Ceará, me parece, está disposto a ajudar nesse empreendimento. A Galvani Fertilizante também está empenhada no êxito do empreendimento, e agora nós esteve lá também, na verdade, o IBAMA, e agora provavelmente vamos ter a LP, a licença prévia, que possa, a nossa expectativa, a minha como produtor rural, como presidente da Federação da Agricultura, é que nos meados de setembro já tenha a licença prévia para supressão de vegetação e comece a andar
o empreendimento que é tão importante para o Ceará, para o Nordeste e para o Brasil. Pelo lado do governo do Estado, nós podemos adiantar que a Secretaria de Recursos Hídricos, há alguns anos, já detalhou o projeto de engenharia da adutora do açude, Edson Queiroz, para Itataia, para atender umas comunidades ao longo da adutora e o projeto Itataia. A rota da Galvânia, mais recente, né, de produção de fertilizante, reduziu bastante o consumo de água. E isso vem favorecer que as comunidades que não têm água, inclusive a água do subsolo é muito escassa naquela região. Então, o projeto a nível de Estado, lá na SEDET, ele está merecendo prioridade, a gente está ciente disso, né? O projeto da estrada da 020 até lá a mina também, né? Aliás, até Lagoa do Mato e Lagoa do Mato para Itataia, né? Que é a área da mina. O empreendimento industrial vai ser lá. A linha de transmissão também vai estar, digamos assim, detalhada. Quer dizer, eu acho que a parte do Estado precisar apertar o gatilho aí e começar essas obras, né? Que ninguém começa uma obra botando o trator na estrada, começa a obra detalhando o projeto, né? Detalhando o projeto, para depois ir executar. Então, eu vejo com perspectiva, e essa solicitação do doutor Amilcar é mais do que procedente, quer dizer, é preciso que isso se torne uma realidade. E mais, as questões as 3 audiências que eu participei telemetricamente, que reclamaram muito das questões ambientais, em que o IBAMA vai responder detalhadamente as indagações, os obstáculos que foram apresentados, nem todos são tão concretos assim, e que isso permita que se acelere efetivamente, né, essas obras de infraestrutura e sem as quais não dá. E a burocracia junto aos órgãos. Eu não sei se eu falei no começo, mas esse projeto ele tem um processo que tramita, que está em ordem, tramita na ANM, o antigo DNPM, né? Que é uma portaria de lavra. Antigamente, no começo do século anterior, era decreto do presidente da República. Agora é uma portaria do Ministério da Água. Isso está resolvido. Nas audiências, ninguém falou disso. Era como se a empresa não precisasse ir ao Ministério da Mina. Foi uma omissão que não é tão grave assim, né? Bom, e falta agora a licença da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. O IBAMA vai ter que dar um parecer sobre o que foi feito, foi apresentado, as questões e tal, e a CNEM vai fazer uma vistoria in loco, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem um escritório em Fortaleza, aqui na Avenida Santos Dumont, tem os profissionais que são empregados do governo para isto, para avaliar, verificar se tem alguma situação de risco para a saúde dos trabalhadores naquela área ou da população no entorno. Então, acho que essa recomendação do doutor Amilcar de pedir que isso seja feito é interessante. E eu devo dizer que na nossa área, na ADESE, né, os diretores, o Parente, o Dudu e também o doutor Maia Júnior, que é o secretário, são muito cientes da importância desse projeto e concordam com esse projeto, até onde é meu conhecimento, né? Então, eu acho que dá para sentir que eu vibro muito com isso, porque
por conta desse projeto, nós criamos aqui, em 1985, uma Associação Cearense de Engenharia de Minas. Tem a Associação Cearense de Associação Profissional de Geólogos, né, que congrega os profissionais de geologia, e tem uma Associação Cearense de Engenharia de Minas. E uma bandeira dessa associação, que a sigla é ACEMI, era exatamente os projetos de mineração, bem organizados, cuidando do meio ambiente, mas gerando oportunidade de trabalho para várias pessoas. E nesse caso, o apelo é muito forte, porque nós vamos aumentar o aumento da produtividade e da produção agrícola. Os estudos que eu visualizei estão focando o Nordeste e o Norte do país, né? O projeto Tataia estaria vendo isso. Mas isso é uma coisa dinâmica, porque, de repente, um colega nesse geólogo acha uma outra jazida de fosfato. Por que não? Né? E vamos trabalhar para botar mais uma. Ok. Ok. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Eu gostaria que o doutor Amilcar começasse fazendo as considerações finais dele e, em seguida, o doutor Pessoa, tá bom? Obrigado pelo convite. Aqui na Federação nós estamos sempre às ordens. É muito importante a gente ser parceiro da Trend. Quero dizer para você o seguinte, eu queria que essa informação para seus telespectadores e ouvintes dá a verdadeira importância de um polo de fertilizante ou dessa indústria de fertilizante para o Ceará. Nós ainda engateamos na produção agrícola, temos um polo de fruticultura muito importante e horticultura que consome muitos fertilizantes, deve ser os nossos principais consumidores. E no futuro, e a Deus pertence ele, mas estamos lutando muito para isso, que a gente possa desenvolver, inclusive aqui no Ceará, polos de produção de grãos, porque nós somos grandes importadores de grãos, principalmente na avicultura e pecuária leiteira, e vamos precisar sobremaneira de fertilizantes. O fosfato é um dele, e como a indústria ela vai em torno de suas matérias-primas, a agricultura não seria diferente. Os custos de produções, cada dia que passa, são mais apertados. Nós vivemos hoje basicamente em commodities internacionais, esses são os preços internacionais que mandam no nosso mercado. E os custos no futuro vão ser pressionados. Para isso, nós produzirmos próximo a onde está a matéria-prima, no caso dos fertilizantes, é uma questão estratégica. Então, o que eu tenho para avisar para seus telespectadores, seus ouvintes, é que a produção de fertilizante na usina de Tataia é segura, é necessária e vem para o desenvolvimento do Brasil, e principalmente do Ceará. Muito obrigado. Viu? Perfeito. Doutor Francisco Pessoa, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de ser, não sei se deu para sentir que eu sou meio entusiasmado com esse negócio, agradecer a oportunidade de estar desse assunto tão importante, desse desafio tão importante. E não é só desafio, dessa jangada tão importante para a gente flutuar mais na economia. Eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que os bons resultados virão de um interrelacionamento muito vivo, muito estreito entre o setor produtivo dos fertilizantes corretivos e os profissionais do agronegócio. Então, essa interação entre os dois, muitas vezes o engenheiro de Minas pensa que está botando um fertilizante tão bom e o agrônomo diz, rapaz, esse negócio aqui está precisando melhorar. Né? Então, essa comunicação objetiva é fundamental. Ok, então, chegamos ao final de mais um Cenários. Eu agradeço a participação de todos e a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E na próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Você sabe quantas obras da prefeitura estão em andamento? Acho que umas 15, 20. Umas 30, mais ou menos. Quantas, não sei não, mas tem muita.
São mais de 100 obras da Prefeitura em andamento. Tem obra de infraestrutura, saneamento, asfalto novo, escola, creche, tudo para deixar nossa cidade ainda melhor. Olha como tá isso aqui, ó. A construção do novo Gonzaguinha do Zevaldo tá quase pronto. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.